Bom dia. A gente vai dar continuidade, então, na disciplina de estágio 3. E hoje a gente vai fazer a correção da peça de número 5, que trata-se de um agravo de instrumento. Então, é a correção dessa atividade que a gente vai fazer hoje. A gente tem lá o caso da Rafaela, né? E a Rafaela vai, então, apresentar um agravo de instrumento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a correção da peça, para que a gente possa dar uma olhadinha nela, então. Então, aqui dentro da correção da peça, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que quando a gente fala de agravo de instrumento, o agravo de instrumento, ele sempre vai ter peça de interposição e ele tem peça de razões. Então, é a primeira coisa que a gente precisa lembrar, tá? Então, sempre que a gente falar de agravo, a gente vai ter que apresentar peça de interposição e a gente vai precisar apresentar peça de razões. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas peças a serem feitas. A gente vai precisar fazer, então, a peça de interposição do agravo e depois a gente vai precisar fazer a peça de razões do agravo. O agravo de instrumento, ele é sempre direcionado ao tribunal, porque como ele é um recurso de competência originária do tribunal, ele não vai ser, então, apresentado perante a vara de origem. Ele sempre vai ser apresentado, então, perante o tribunal, onde esse processo precisa tramitar. No caso aqui do problema, a gente vai, então, apresentar para o tribunal do estado Y, né? Que é o estado que o problema apresenta, tá? Então, a gente vai apresentar aqui para o estado Y. A gente vai ter, então, a Rafaela. A Rafaela, ela é menor em púbere. Então, por esse motivo, ela está sendo representada por sua mãe, Melina. A gente vai fazer, então, a qualificação da mãe. É importante que a gente também coloque as informações do advogado, que o agravo de instrumento pede que isso seja feito. Agravo de instrumento, ele sempre vai ser interposto. Então, nós vamos interpor o agravo de instrumento. E essa interposição, então, do agravo de instrumento, ela vai ser feita... todo agravo de instrumento, ele é interposto. É isso que a gente precisa lembrar, tá? Então, agravo, ele é interposto. A gente vai interpor agravo de instrumento. E a gente vai interpor agravo de instrumento, nesse caso, está sendo interposto, tendo em vista que não há uma concordância com a decisão interlocutória que foi apresentada pelo juiz de direito da primeira vara civil. O que é importante é a gente lembrar aqui? É importante a gente lembrar que quando a gente vai fazer essa colocação, essa interposição do agravo de instrumento, a gente precisa, então, colocar que não se conformando com a decisão da vara de origem. Essa questão de não se conformar com a decisão da vara de origem não é uma obrigatoriedade, tá? Não existe uma obrigatoriedade para se colocar essa informação. Isso é um ponto importante. Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai interpor agravo, e aí aqui, essa questão de não se conformando com a decisão, isso aqui é uma questão facultativa, não existe uma obrigatoriedade disso. A gente pode simplesmente informar que nós vamos interpor agravo de instrumento nos autos do processo que move em face do Emerson, tá? Que aqui, no caso, vai ser o agravado. Então, essa parte que não se conformando, ela é uma questão mais facultativa, tá? Também é uma questão facultativa informar que a gente está observando as características do artigo 1015 a 1020, tá? Isso daqui também é uma questão facultativa, que pode ou não constar da sua peça de agravo de instrumento. Então, essa daí também é uma informação que você pode ou não querer constar da sua peça. Depois disso, no agravo de instrumento, a gente precisa informar
que nós estamos juntando peças obrigatórias e peças facultativas. Então, a gente tem que obedecer lá o rol do 1017, que informa para nós quais são as peças obrigatórias e quais são as peças facultativas que estão sendo apresentadas nesse agravo. Então, a gente precisa dizer que estamos apresentando a interposição do agravo, informar as peças obrigatórias que estão sendo juntadas e informar a existência de peças facultativas. Então, caso tenha peças facultativas que estejam sendo juntadas porque você entende que são necessárias essas peças facultativas, elas também precisam ser elencadas aqui. As peças obrigatórias, elas precisam constar de qualquer forma. O que a gente precisa lembrar? Às vezes, a gente não tem contestação ainda apresentada no processo, então, por esse motivo, essa contestação não é juntada, tá? Às vezes, a parte contrária ainda não foi citada no processo, então também não tem procuração para juntar. Nesse caso aqui, o processo ele já está numa fase adiantada de instrução, então a gente tem contestação e a gente tem as procurações. Então, informar que a gente está juntando contestação e que a gente também está juntando procuração e elencar as peças facultativas. Importante dizer que as peças que estão sendo juntadas são cópias fiéis do processo, tá? Nesse caso, a gente vai requerer os benefícios da justiça gratuita, porque o problema informa a necessidade disso, e a gente vai querer que esse recurso ele seja recebido e processado. Dessa forma, a gente encerra a peça de interposição, tá? A peça de interposição ela é uma peça pequena, ela é mais mesmo, os pontos-chave dela é o endereçamento, as peças que estão sendo juntadas com este agravo, e aí o encerramento dela. Então, peça de interposição, ela não tem lá grandes características ou grandes informações que precisam constar. Elisângela e Luciana, alguma dúvida? Depois da peça de interposição, a gente tem a peça de razões recursais. Na peça de razões, o que a gente precisa constar dessa peça? Informar quem é agravante e quem é agravado. Agravante é quem apresenta o agravo. Agravado é quem sofre esse agravo, tá? Então, essas informações que a gente precisa constar na peça de razões recursais. Então, lembrar que agravante é quem interpõe o agravo e agravado é quem sofre esse agravo, tá? Informar o número de origem. Então, no problema, a gente não tem um número de origem, mas informar o número de origem e em qual vara de origem esse processo está tramitando, que nesse caso é na primeira vara da família da comarca do estado Y, tá? Então, essa primeira parte da peça de razões recursais é para a gente identificar agravante e agravado e para a gente identificar também o processo na vara de origem. Lembrar das saudações ao tribunal e lembrar das saudações à Câmara. Uma coisa que é importante a gente lembrar, e eu já venho dizendo isso em várias aulas, e aí até corrigi algumas peças de vocês e vou reforçar isso. Substituam o nome dos personagens por agravante e agravado. Assim como na petição inicial, a gente substitui por autor e réu, assim como numa peça de alimentos, a gente substitui por alimentante e alimentado. Numa apelação, a gente vai substituir por apelante e apelado. Essa substituição precisa ser feita, tá? Então, aqui, substituir agravante e agravado. Lembrar que agravante é quem apresenta o agravo, agravado é quem sofre o agravo, tá? E aí, aqui nessa primeira parte do agravo, a gente vai denominar como dos fatos, tá? A gente vai fazer essa denominação dos fatos. Então, lembrar de fazer a substituição da Rafaela e do Emerson por agravante e agravado. Isso é importante na peça. Isso demonstra conhecimento técnico da sua peça, tá? Então, substituir sempre por agravante e agravado. Na parte dos fatos, a gente não trabalha com uma cópia de problema, tá? A gente não tem muito aqui o que dizer. O importante da sua peça de razões é que você conste a decisão
que está sendo agravada, tá? Então, conste a decisão que está sendo agravada. Isso é importante. É importante que você cite a decisão que está sendo agravada na sua peça de razões. Nesse caso aqui, a gente tem um pedido de liminar, tá? A gente precisa fazer esse pedido de liminar para que o tribunal fixe os alimentos provisórios. Então, a peça de agravo, ela também pode conter um pedido de liminar ou de tutela antecipada. Então, sempre que a gente tiver pedido de liminar ou de tutela antecipada, sempre vai vir antes do direito, tá? Então, pedir o deferimento da tutela recursal, pedir efeito suspensivo, lembrar do fumus boniuris e do periculo in mora. Então, informar a necessidade da fixação dos alimentos provisórios, que os alimentos provisórios eles precisam ser fixados, tendo em vista a necessidade da menor, tá? Então, que eles sejam fixados desde já. Se eles não forem fixados, pode causar um prejuízo com relação a esses alimentos e pode causar também um perigo com relação a essa demora, tá? Então, nessas razões de agravo, a gente vai ter um pedido de tutela antecipada ou de liminar. Depois, com relação ao mérito, precisa demonstrar que há presunção, demonstrar que existe a presunção da paternidade biológica e aí trabalhar com a questão do DNA que foi realizado, tá? Sempre que a gente fala de alimentos, a gente precisa trazer o binômio necessidade e possibilidade. Lembrar que algumas doutrinas trabalham com um trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade, tá? Mas a legislação trabalha com um binômio, então você pode trabalhar tanto com binômio como com trinômio, e garantir a necessidade desses alimentos provisórios, tá? Então, no mérito, existe presunção de paternidade, tá? Então, a paternidade, ela, apesar do exame ter sido feito de forma extrajudicial, ele comprova a paternidade, tá? Identificar a necessidade do binômio, necessidade e possibilidade, e verificar a necessidade do recebimento desses alimentos provisórios. Então, são esses 3 pontos que a gente precisa trabalhar no mérito desse agravo. Sempre lembrando que quando a gente fala de agravo de instrumento, a gente vai estar trabalhando com uma decisão interlocutória, tá? Nesse caso aqui, é uma decisão interlocutória que foi julgada de forma improcedente, que não concedeu os alimentos provisórios. Então, a gente tem que trabalhar no mérito para que seja concedidos os alimentos provisórios. A tutela é para que esses alimentos provisórios eles já sejam concedidos desde já, enquanto se aguarda-se a análise do mérito da demanda. Esse é o ponto da tutela. Mas na parte do mérito, o ponto-chave do mérito desse agravo é a concessão dos alimentos provisórios. Depois, requerimentos, pedir o Ministério Público, tá? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um processo onde a autora ela é uma incapaz, tendo em vista a sua idade. Então, pedir que o Ministério Público apresente a sua manifestação, pedir a intimação do advogado da parte contrária para que ele apresente contrarrazões com relação a este agravo, tá? E aí, quando a gente fala de recursos, a gente não fala de pedidos, a gente fala de conclusão. Então, com relação à conclusão desse recurso, que a tutela seja aceita, seja determinado efeito suspensivo nesse sentido, e que seja fixado os alimentos provisórios, tá? Pedir sempre que o agravo seja provido, tá? E que seja feita a reforma integral da decisão para a fixação dos alimentos provisórios em favor da agravante. Então, 2 pontos que precisam constar da sua conclusão. O deferimento da tutela para a fixação dos alimentos provisórios, que esse agravo seja recebido e que no mérito ele seja considerado provido, tá? Então, aqui, ó, pedido de conhecimento do agravo e provimento final desse agravo, tá? Então, sempre que a gente fala de recurso, a gente pede que esse recurso ele seja recebido e que no mérito ele seja, então, julgado
procedente, que ele seja provido, tá? Por que a gente pede para que esse recurso seja conhecido? Porque quando o juiz conhece do recurso, é sinal de que você cumpriu com todas as necessidades processuais desse recurso. Esse recurso é tempestivo, você fez recolhimento de custas, então o seu recurso ele cumpriu lá todas as necessidades. O que é importante quando a gente fala de agravo? É trabalhar sempre com o artigo 1015, tá? Sempre que a gente fala de agravo de instrumento, a gente precisa levar em consideração o artigo 1015 do CPC, tá? Que traz um rol taxativo com relação a esse agravo de instrumento. E aí, depois disso, temos em que? Pede deferimento, local e data, assinatura do advogado, nome do advogado, OAB barra número XX, tá? E nisso a gente encerra a nossa peça de agravo. Então, tome muito cuidado quando vocês forem fazer as peças, porque eu tenho observado que nas peças que vocês estão fazendo, vocês não estão substituindo o nome dos personagens por autor e réu, requerente e requerido, agravante e agravado, recorrente e recorrido, tá? Essa substituição ela é importante que seja feita. Tome muito cuidado com a formatação dessa peça, tá? A peça ela tem uma formatação a ser feita, uma paragrafação de 4, não fazer parágrafos muito longos, fazer parágrafos um pouco mais curtos. Toma cuidado com o espaçamento dessa peça. A peça não pode ficar algo muito junto, porque para o examinador do exame de ordem ler, para o juiz ler, é uma coisa muito desconfortável. Então, é importante que a gente faça parágrafos curtos, que a gente faça a substituição do nome das partes por agravante e agravado, recorrente e recorrido, autor e réu. Importante que na parte de recurso, a gente não vai poder mais trabalhar com autor e réu, porque a gente já chegou na fase recursal. Então, identificar qual é o recurso que você está fazendo e fazer a substituição pelas nomenclaturas corretas, tá? No agravo, agravante e agravado. Na apelação, apelante e apelado. E nos demais recursos, recorrente e recorrido. Exceto embargos de declaração, que a gente trabalha com embargante e embargado. Essas substituições, elas são necessárias por questões técnicas, para demonstrar que você tem conhecimento técnico daquilo que você está fazendo. Esse é o ponto mais importante da substituição do nome dos personagens por essas nomenclaturas, tá? Lembrar que a sua peça de agravo, então, você tem que fazer uma peça de interposição e, posteriormente, uma peça de razões recursais, tá? Então, são duas peças que são juntas para serem apresentadas. Com isso, a gente encerra, então, o agravo de instrumento, ele está pronto aí para que ele possa ser confeccionado. Alguma dúvida? Bom dia, professora. Bom dia, Elisângela. Da minha parte, tudo bem, viu, professora? Tudo bem? Então, tá bom. Elisângela? Acho que está tudo bem também. Então, tá bom. Então, eu vou já subir para vocês, para o AVA, essa estrutura de peça, para vocês poderem montar o agravo de instrumento de vocês, tá? Desejo para vocês uma boa semana, um bom almoço de domingo e a gente se encontra na segunda-feira, tá bom? Beijos para vocês e bom descanso. Boa semana, professora. Bom Obrigada, feriado. Lu. Obrigado. Bom feriado. Nada.